Rita, não sei quem começa. É como acharem melhor, mas pode começar o Francisco, por exemplo. Obrigado, Medita. Antes de mais, vou só agradecer à Nova pelo convite, que muito me entusiasma. Acho que é uma iniciativa excelente e muito necessária. E começar por cumprimentar também a Mónica e o Vasco, que integram comigo este painel, que não é bem um painel, mas é mais uma discussão aberta, que é o que se quer. Para falar um bocadinho sobre o período pós-pandemia, bom, eu começo por concordar com o que disse a Benedita. De facto, a pandemia veio funcionar um bocadinho como uma lupa por cima das desigualdades sociais que já existiam. Portanto, veio acelerar, veio demonstrar e trazer à tona da água, como se costuma dizer, todo um tecido social que não é igual, que tem profundas desigualdades, e veio pôr um bocadinho a ferida à mostra. E foi isso que a pandemia fez. Costuma-se dizer-se bem que a pandemia afetou toda a gente, mas afetou mais uns do que outros, e eu estou absolutamente de acordo com essa postura em relação à pandemia, que acho que é muito útil. Do ponto de vista das empresas, que acho que também é o que eu gostava de contribuir aqui mais hoje, antes de passar a palavra à Mónica e ao Vasco, é que a aceleração digital tornou-se a palavra do dia. Portanto, a pandemia veio obrigar as empresas, no espaço de minutos, quase, a adaptar a forma como trabalham e como comunicam, e colocar o foco nos serviços digitais. Isto teve impactos positivos, desde logo, como nós nos lembramos, no início da pandemia, fazíamos conferências com pessoas de todo o mundo, que antigamente seriam só nas nossas cidades, e isso ajudou muito por exemplo, em Portugal há muito uma centralização em demasia e pejorativa, a meu ver, de eventos na cidade de Lisboa. E há demasiados serviços concentrados em Lisboa. As pessoas no poder concentram-se demasiado em Lisboa e no Porto, por isso foi um lado positivo, permitiu uma verdadeira inclusão territorial. Mas, por outro lado, a verdade é que pôs à disposição de uma vulnerabilidade muito grande a qualidade de vida dos trabalhadores. Portanto, eu diria que neste período pós-pandémico, as duas palavras, ou seja, as duas ideias principais é transformação digital e foco nos colaboradores, não é? Porque a pandemia vem demonstrar que a nossa saúde, afinal, não está assim tão garantida como se pensava, principalmente nos países desenvolvidos, ditos desenvolvidos, e por isso veio demonstrar que não só a saúde física, mas como a saúde mental são prioridades das empresas. E acho que isso foi um impacto positivo da pandemia, ou seja, a pandemia foi uma tragédia humana. Portanto, cada vez que se fala em impactos positivos da pandemia, fico sempre um pouco arrepiado, mas na verdade, desta tragédia humana que devastou todos e todas de forma desigual, como se viu, de facto, este foco que agora se vê no setor empresarial, na saúde mental e na saúde física dos colaboradores é de louvar. Portanto, eu diria que o período pós-pandémico, transição digital e foco nos impactos psicológicos, esta devassa que houve da diferença entre vida familiar e pessoal e vida profissional, quando estávamos a trabalhar de casa, foi muito pejorativo para muitas pessoas, e acho que isso vai ser basilar, comatar essa falta de balanço entre a família e o lazer e o trabalho, que foi completamente devassada durante a pandemia, e de facto voltar a pôr os direitos dos trabalhadores de forma nova e de forma eficaz e atualizada na agenda. Claro que depois há outros desafios que são jurídicos e funcionais ao mesmo tempo, como se as empresas devem ou não pagar a eletricidade, se devem ou não continuar a pagar subsídios de alimentação, o direito à desconexão, mas acho que já me estou a alongar, portanto acho que passava a palavra para a Mónica e o Vasco, não é? Muito obrigada. Talvez passar a palavra para o Vasco e depois para a Mónica. Muito obrigada. Vasco, se tem o microfone desligado. Muito obrigado, Medita. Bem, então eu
Queria também, obviamente, começar por agradecer o convite à Nova, agradecer, de facto, trazerem este tema a debate. Eu sou apologista das conversas ao vivo e a cores, mas percebo também perfeitamente que às vezes esta modalidade ajuda também a conseguir trazer mais pessoas para a discussão, e isso para mim também é muito importante. E, portanto, aquilo que eu queria, obviamente, falar sobre este assunto, antes disso, obviamente, cumprimentar os distintos colegas de mesa, se assim se pode dizer, que com certeza terão coisas muito mais interessantes, muito mais, mais atualizadas e muito mais fantásticas do que eu. E, portanto, agradecer-vos à Mónica e ao Francisco por se juntarem também nesta mesa, ou aliás, ao contrário, por me permitirem juntar-vos a esta mesa, com muito orgulho, assim o faço. E, obviamente, a minha perspectiva é uma perspectiva ligada mais à questão do contrato social, ligado ao papel dos refugiados e ao papel dos migrantes. Portanto, é nessa perspectiva que eu queria falar, já que a OIM vê a integração das pessoas migrantes e das pessoas refugiadas como uma componente que é absolutamente essencial na gestão eficaz das migrações, para promover a inclusão social e, obviamente, as boas relações entre os diversos grupos, contribuindo assim para sociedades mais diversas, mais inclusivas e, obviamente, mais coesas. E, embora a integração seja altamente contextual, isto é, varia de país para país, a OIM reconhece que a integração bem-sucedida é todo um processo que é muito dinâmico e muito multidirecional, que envolve sempre a adaptação não só das pessoas migrantes, mas também das sociedades de acolhimento, com base, obviamente, nos princípios de proteção dos direitos humanos, de respeito, pela tolerância, pela não discriminação, entre outras. E, portanto, é uma questão quase que multidimensional, que abrange a inclusão da pessoa migrante e da pessoa refugiada em várias áreas ou em várias esferas, como, por exemplo, a esfera económica, a esfera psicológica, social, linguística e cívica, bem como, obviamente, a necessidade de capacitar as comunidades anfitriãs e outros atores locais para receberem, para se envolverem com os migrantes e refugiados. E, portanto, obviamente também tenho sempre que trazer para aqui que a Agenda 2030 e o Pacto Global para as Migrações, que adotam claramente uma abordagem de all-in, isto é, toda a comunidade, e abrange as diversas fases da migração, obviamente mais focadas nas atividades de partida e pós-chegada, e bem como as intervenções que a OIM tem na inclusão dos migrantes para a coesão social, para garantir a máxima eficácia e com isso beneficiar as diversas populações. Mas também não quero estar aqui a suburbar o meu tempo, terei depois para mais tempo para a frente para desenvolver mais, e portanto ficar-me por aqui. Muito obrigado por esta primeira pergunta, obviamente. Muito obrigada. Bem, agora sigo eu. Agradeço então por último o convite e cumprimento também o Francisco e o Vasco. É sempre bom estar deste lado, ultimamente, deste lado da mesa, porque durante muitos anos estive lá de estudantes e então é sempre muito bom. No caso da APPDI, portanto, a APPDI é a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, nós trabalhamos com um público muito específico, nós trabalhamos com entidades empregadoras, portanto, neste momento, até foi confirmar, neste momento nós temos 385 entidades envolvidas nas nossas atividades, que são subscritoras da Carta Portuguesa para a Diversidade, e isso faz com que o nosso nicho seja um bocadinho mais atento e tenha uma maior sensibilidade para estas temáticas todas ligadas à diversidade e inclusão, e isso diz respeito, portanto, a questões de género, LGBTI+, etárias, étnico-raciais e por aí fora. Portanto, quando a pandemia chegou, o nosso principal foco, para além de que a APPDI era muito recente, tínhamos medo que deixasse de existir, era tentar garantir que, dentro do contexto laboral, as desigualdades não iam tanto ser maiores do que aquilo que já existiam, não é? Que não tinham políticas e práticas que já estavam implementadas em determinadas organizações e que tentávamos então
continuar a dar visibilidade a estas políticas e práticas em prol da diversidade e inclusão para que outras entidades também seguissem o exemplo. Da nossa perspectiva foi que as coisas correram mais ou menos bem, portanto foi mais ou menos estável, até no nosso caso conseguimos digitalmente chegar a mais entidades, por exemplo, conseguimos explicar melhor também a importância de ter uma maior atenção para estas temáticas dentro do local de trabalho e como é que ao trabalharmos isto dentro do local de trabalho, isto é exportado também, por exemplo, para a vida pessoal das pessoas, não é? Porque se uma entidade empregadora, por exemplo, der uma formação, imaginemos em questões étnico-raciais, tanto aos seus trabalhadores e trabalhadoras, isto faz com que, possivelmente, eles quando vão para casa levam esta temática, olha, hoje tive formação nisto, sabias isto, portanto, há todo um trabalho que é feito assim meio que indiretamente por empresas para formar então as pessoas que compõem portanto, a sociedade portuguesa, não é? Portanto, a nossa principal problemática era garantir que não havia aqui um alargar das desigualdades, o que, portanto, nós sabemos que a pandemia veio agravar todas as desigualdades sociais que já existiam e veio sobrecarregar ainda mais, neste caso, as mulheres, com a questão são as principais cuidadoras e daí também eram as primeiras a largar o trabalho quando era necessário cuidar de familiares, sejam eles, portanto, diretos, que morassem na própria casa ou não, e então também houve outros públicos que foram mais afetados, como a questão das pessoas LGBT e principalmente jovens, que, portanto, viviam com as suas famílias, onde já havia alguma tensão, e então o confinamento veio agravar todas estas situações, também dá a questão da violência doméstica e por aí fora. No período pós-pandémico, o que nós estamos a ver em termos de desafios é a questão do teletrabalho. Portanto, há aquela questão dos boundaries, ainda não sabemos bem, portanto, quando é que a questão do desligar ainda não está na altura, ou pelo menos no ponto em que já deveria estar, principalmente já estando legislado, mas também há aqui a questão que sentimos é que algumas entidades, algumas organizações e entidades empregadoras ainda não confiam a 100% nos seus trabalhadores e trabalhadoras no que diz respeito a estarem em casa. Portanto, ainda há muito aquela mentalidade de que estar em casa significa que as pessoas não estão a produzir. E isso é completamente mentira. Eu posso dizer, da minha opinião, e com aquilo que se passa comigo, se eu estivesse no escritório, por exemplo, não seria se calhar tão produtiva como em casa. E acabo por ter, por exemplo, uma maior conciliação pessoal e profissional, pelo menos para mim. E isto na associação funciona assim para todos, portanto nós sentimos que somos mais produtivos em casa, independentemente de termos as nossas reuniões presenciais, uma tarde em que estamos só os três, ou quem tiver também de estagiários e estagiárias connosco, reunimos todos e é team building, mas percebemos que somos mais produtivos em casa e que conseguimos conciliar melhor também a nossa vida pessoal e profissional. Isso faz toda a diferença, porque a partir do momento em que há uma maior conciliação pessoal e profissional, há também mais saúde física e mental, e isso hoje em dia já vimos que é bastante importante. Aliás, já era antes, mas acho que agora com a questão dos confinamentos e tudo mais, se veio a falar um bocadinho mais sobre estas situações. Portanto, estamos um bocadinho preocupados e preocupadas com esta questão do teletrabalho, com a questão da confiança que as organizações não têm nos seus trabalhadores e trabalhadoras e que deveriam ter, efetivamente, e também com tudo o que diz respeito à conciliação entre o pessoal e o profissional, porque lá está, as pessoas ganharam um ritmo durante 2 anos e pouco e agora está-lhes a ser retirado esse ritmo, ou seja, têm que mudar algumas dinâmicas familiares que já tinham, porque estavam habituadas lá estar ao teletrabalho e agora ao regressar ao escritório a 100%, por exemplo, ou mais dias do que seria esperado, acaba por ser mais difícil de gerir e está realmente, a partir do momento em que se conhece o teletrabalho e se cria essas boundaries, eu acho que é muito difícil voltar atrás. Alguém vai ter que ceder. Não sei se serão os trabalhadores e as trabalhadoras, não sei se serão as empresas, mas alguém vai ter que ceder ou então chegar ali a um espaço que seja comum para todos e para todas.
Muito obrigada, Mónica. Continuaria então pondo uma questão ao Francisco e seguindo a mesma ordem. Parece-lhe que a redefinição do contrato social implica a redefinição dos princípios de diligência de vida? Parece-me que sim. Parece-me que sim, e de certa forma, se calhar eu quero fazer uma pausa para falar um bocadinho do contrato social, porque podemos não estar todos no mesmo pé. Não sou propriamente um filósofo do direito, também não irei falar de Hobbes e de Locke e de Rousseau e do Leviatã do contrato social, porque acho que não é necessário, mas esta ideia que, a meu ver, o contrato social foi efetivamente reforçado e foi tornado mais exigente com a pandemia, porque quando estamos a pensar em contrato social, vamos a pensar naquela ideia fundamental que, para vivermos em paz numa comunidade, numa sociedade organizada, nós aceitamos a limitação de algum dos nossos direitos, respeitamos ordens e cumprimos regras a favor de um Estado que, por sua vez, devolve a manutenção da ordem pública, a segurança social, a integridade territorial. Portanto, estamos a pensar neste sinalagma entre o indivíduo e o Estado, que por isso é que se chama, pronto, o dito contrato social. A meu ver, este contrato social foi só tornado mais exigente, portanto já havia, pensando aqui no ponto de vista jurídico, se esse contrato tinha cláusulas um bocadinho gerais, com a pandemia começou a ter cláusulas muito específicas. As pessoas foram impedidas de estar com as suas famílias, de sair à rua, foram impedidas de ir ao templo, rezar e orar, razão pela qual, se o Estado reprimiu tanto, as pessoas agora querem muito o Estado. Portanto, nesta mão que dá e tira, eu acho que, de facto, o contrato social foi só reforçado. De um ponto de vista da due diligence, estamos a voltar a falar de empresas, não é? Portanto, se a redefinição deste contrato social que falávamos implica a redefinição dos princípios de due diligence, eu acho que sim. Portanto, se é um bocadinho um efeito psicológico, não é? Portanto, se as pessoas começaram a exigir mais do Estado, a sua postura para com a autoridade e a entidade empregadora também é de exigência maior. Porque, de facto, houve uma alteração fulcral do enquadramento. E, por outro lado, este sentido da due diligence está a ser cada vez mais aumentado pela União Europeia. Portanto, de um ponto de vista jurídico, ainda há pouco tempo soubemos da última proposta de diretiva de due diligence em matéria de direitos humanos e ambiente. Sabemos que o contexto regulatório, o chamado tsunami europeu, está a caminhar para aprofundar as regras de due diligence. Portanto, reparem como me parece que está a ir tudo num sentido vetorial positivo. Portanto, estamos de facto a obrigar as empresas a ter mais regras e a cumprir de certa forma, e eu acho que o ponto focal desta postura é que as empresas que se adiantarem vão ser as empresas que vão liderar. Ou seja, de facto, a redefinição deste contrato social implicou uma redefinição dos princípios de due diligence. E as empresas que se avançarem serão aquelas que estarão à frente do mercado. É uma situação de win-win, porque por um lado estão à frente do mercado, por outro lado estão a contribuir para uma transição justa. Isto porque, e também acho importante, há pouco no comentário da Mónica, sobre como os impactos da pandemia impactaram de forma diferente as mulheres, as principais cuidadoras. Também creio que o processo de diligência de vida deve ser customizado às vulnerabilidades específicas de cada grupo. Não é novidade, as Nações Unidas fazem isto há algum tempo. O Working Group on Business and Human Rights tem diretrizes específicas para os impactos nocivos que algumas empresas podem ter nos direitos das mulheres e raparigas. Pensem, por exemplo, que em muitas sociedades do mundo, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista antropológico, são as mulheres e as raparigas que caminham para ir buscar água potável. Ora, se uma empresa se cedia e polui o curso de um rio, são as mulheres e raparigas que têm que caminhar mais para ir recolher água potável e por isso estão mais vulneráveis a ataques. Portanto, esta lógica que é preciso, de facto, ter aqui em consideração grupos mais vulneráveis, é uma lógica que está intimamente ligada ao contrato social e é uma lógica que não pode ficar presa numa espécie de silo teórico de impacto social, ou seja, e esta também é a postura do legislador. A verdade é que
ESG, as dimensões ambientais, sociais e de boa governança estão cada vez mais a ser reguladas em conjunto. Portanto, esta perspectiva de, ok, direitos humanos de um lado, ambiente do outro, boa governança do outro, já não é tão assim. O legislador europeu, principalmente, tem pensado de forma transversal à sustentabilidade e as empresas devem estar prontas para isso, para um processo de diligência de vida que implica impactos nos direitos humanos e no ambiente. E eu acho que é isto. Muito obrigada, Francisco. Na linha desta ideia do impacto da crise pandémica nos grupos mais vulneráveis, gostaria de perguntar ao Vasco qual o papel dos refugiados na definição deste novo contrato social. Obrigado, Benedita. Bem, eu já tive a oportunidade de falar nisso também há bocadinho, de uma forma mais preambular, digamos assim, mas eu diria que o papel dos refugiados e dos migrantes no novo contrato social é um papel fundamental. Queria só sublinhar, aliás, que, como ponto também prévio, de que durante a pandemia foram muitas vezes os migrantes que estiveram na primeira linha do apoio à população que estava confinada em casa. Foram muitos migrantes que continuaram a cultivar e a produzir na terra, foram muitos migrantes que continuaram a trabalhar nos supermercados, foram muitos migrantes que continuaram a trabalhar em lares e até em hospitais, e foram muitos migrantes, se não 99,9% dos migrantes que nos vieram entregar comida à casa. Aliás, eu não sei a vossa experiência, mas eu confesso tenho sempre particular interesse em receber mais do que tomo lá 20 euros e dê-me lá a comida às pessoas que me chegam até casa por várias das velhas companhias. Procuro sempre saber mais um pouco, e na minha casa, pelo menos aqui no centro de Lisboa, sempre foram migrantes que vieram entregar comida em casa durante o confinamento, durante o tempo em que nós tivemos obrigados. E, portanto, é justa, na minha opinião, uma homenagem a estas pessoas migrantes que estiveram na primeira linha e que, ao contrário de muitos de nós que tivemos o luxo, alguns não tanto, mas pelo menos continuar a trabalhar a partir de casa, houve muitos migrantes que não puderam, de facto, assim acontecesse. Não foram, obviamente, os únicos, mas aqueles que o fizeram, eu acho que é muito justa o reconhecimento ao trabalho que eles fizeram durante a pandemia e durante os momentos mais complicados e de exigência em que todos nos obrigámos a ficar em casa. Agora, sobre o papel dos refugiados, bem, eu destacaria o que é que nós fazemos na OIM para ajudar a este papel dos refugiados, que, como eu já disse há bocadinho, a integração dos migrantes e dos refugiados é uma componente absolutamente essencial para a gestão eficaz das migrações. E, portanto, as principais áreas, digamos assim, de apoio da OIM aos migrantes e refugiados passam essencialmente, diria eu, por 7 grandes áreas. Primeiro, orientar e formar os migrantes antes e depois da chegada. Isto é, a OIM disponibiliza sempre aos migrantes informações básicas sobre o país de destino e ajuda a identificar aquelas que são as competências e as atitudes que são necessárias para se ter sucesso na sua nova sociedade de acolhimento. Portanto, esta fase, digamos assim, este nosso apoio acontece ainda antes da fase pré-partida, portanto, antes das pessoas refugiadas virem para Portugal no âmbito dos projetos de reinstalação e de recolocação. São 2 palavrões enormes, mas para esclarecer, portanto, existe recolocação de refugiados, ou chama-se recolocação de refugiados ou de requerentes de asilo, a uma transferência de cidadãos que estão dentro de um Estado-membro da União Europeia para outro Estado-membro da União Europeia. No caso concreto de Portugal, nós temos um acordo bilateral com a Grécia, que permitiu, por exemplo, trazer 271 crianças não acompanhadas só no ano passado, entre outras pessoas que provieram da Malta, vieram de Itália, e chamamos reinstalação àquelas pessoas que são transferidas de fora de um país da União Europeia para dentro de um país da União Europeia. Concretamente em Portugal, nós temos 3 programas em execução, um com o Egito, um com a Turquia e outro com a Jordânia. Isto é, Portugal vai a estes 3 países buscar refugiados para depois entrarem na nossa sociedade, entrarem no nosso país. E, portanto, o nosso trabalho, como eu já disse,
a primeira grande tarefa é, de facto, orientar e ajudar a formar os migrantes antes e depois da chegada, com o objetivo de garantir uma adaptação bem-sucedida à nova sociedade, incluindo sempre que necessário e sempre que é possível, formação técnica e linguística. Depois, preparar também aquelas que são e capacitar as comunidades de recepção. Isto é, e agora não estou a falar não somente em Portugal, falo do mundo inteiro, mas também especificamente depois circunscrevendo aqui em Portugal, a OIM trabalha com um vasto grupo de partes interessadas, incluindo agências governamentais, a nível nacional e até a nível local, os empregadores, os recrutadores. Em Portugal trabalhamos com as entidades de acolhimento, com os municípios, com o IFP, com as escolas, com os centros de saúde, de forma que estejam preparados, digamos assim, e capacitados para receber ajuda daqueles que chegam, os recém-chegados. E, portanto, a OIM implementa um conjunto de atividades e formações de capacitação para aumentar a sensibilidade e a competência intercultural dos atores locais para melhor responder, de facto, às necessidades específicas dos migrantes. Além disso, damos apoio e serviços diretos, portanto, tentamos garantir, em articulação com as entidades de acolhimento, acesso aos serviços básicos como a educação, à saúde, à habitação, à proteção social, à proteção legal, que são absolutamente imprescindíveis para que os refugiados possam, por um lado, sustentar as suas famílias e, por outro, maximizar o seu potencial de forma a que possam contribuir para as sociedades de acolhimento. Para além disso, facilitamos também a inclusão no trabalho do mercado de trabalho, aliás, a inclusão no mercado de trabalho, e através do envolvimento também, muitas vezes, do setor privado. Tentamos também desenvolver várias atividades que dizem respeito essencialmente à consciencialização e combate à xenofobia, isto é, a OIM envolve-se em diversas atividades de consciencialização com as comunidades anfitriãs, para, de alguma forma, destacar o valor, se assim se pode dizer, agregado da diversidade, em haver várias pessoas de várias nacionalidades, e, portanto, reunimos ou organizamos discussões temáticas, desenvolvemos campanhas de advocacy, enfim, todo um conjunto de atividades que nós fazemos com o objetivo de combater a xenofobia. E as últimas duas, digamos, por um lado, promover o envolvimento social entre os migrantes e as comunidades, e, portanto, é muito importante que as redes sociais e as relações entre migrantes e os membros locais possam ser fomentadas através da organização das atividades multiculturais, alguns contactos diretos por meio do desporto, da música, festivais culinários, muito importante, e outras atividades recreativas, e, portanto, é importante, de facto, que este envolvimento social entre os migrantes e as comunidades aconteça. E, finalmente, desempenhamos também um papel, espero eu, importante na investigação e análise para o desenvolvimento de políticas e programas, isto é, para apoiar a formulação das políticas baseadas em fatos e diálogo baseado em fatos. A OIM trabalha de forma a conseguir incluir a integração dos migrantes em várias agendas políticas, seja na saúde, seja na educação, seja no planeamento urbano, e realiza, obviamente, várias atividades, tendo em vista a promoção da integração nestas áreas das pessoas migrantes. E, portanto, oferece assistência técnica aos Estados-membros, inclusive às autoridades locais e a todas as partes interessadas, com o desenvolvimento e implementação de políticas, de ferramentas que visam exatamente a capacitar estas entidades para que depois possam receber estas pessoas e, portanto, possam servir de modelos de integração e de boas práticas. Se calhar já falei muito, peço desculpa, mas queria-vos dar aqui esta sinopse, mais ou menos, destas 7 áreas fundamentais que a OIM trabalha para ajudar ao papel dos refugiados naquilo que é o novo contrato social. Muito obrigada, Vasco. E continuando dentro da mesma temática, dos grupos mais vulneráveis, que foram também os grupos mais afetados pela crise pandémica, gostaria de perguntar à Mónica como é que podemos voltar a colocar estas pessoas, por exemplo, as mulheres, as pessoas negras, as comunidades indígenas, a comunidade LGBT, etc., no centro do diálogo, no contexto do novo contrato social.
Eu acho que o Vasco já falou aqui num dos principais pontos que nós trabalhamos, que é a sensibilização à informação, porque aquilo que nós acreditamos, e eu pessoalmente também acredito nisso, é que o principal motivo para haver discriminação é o desconhecimento, portanto, é não compreender, não saber, e o principal. E, aliás, quando nós não conhecemos nem compreendemos, idealmente seria sentarmos à mesa com as pessoas que não compreendemos ou desconhecemos e perceber tanto o outro lado, não é? Porque há tantos outros lados que não vale a pena fazer uma barricada e criar só um nós e um eles, porque realmente tanto nós idealmente seríamos um círculo e não existem lados, não é? Estamos todos só à volta. Portanto, nós trabalhamos muito nesse sentido de formar, sempre lá está, ao nível das empresas e tentar que isso chegue às pessoas a título individual, mas pronto, formar, sensibilizar, sejam, portanto, formações mais direcionadas, portanto, privadas e direcionadas a determinada empresa, seja com webinars, workshops e afins abertos ao público em geral. Tentamos sempre trazer as temáticas que estão na ordem do dia para cima da mesa para serem debatidas. Por exemplo, achámos que seria importante, tendo em conta que o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação foi aprovado o ano passado, que seria importante este ano a nossa temática no fórum anual que fazemos ser exatamente essa. Portanto, nós também trabalhamos em cooperação e juntamente com o ACM nestas questões e com a KICRD, que o Vasco já não foi o Vasco que referiu, foi a Benedita, mas o Vasco já esteve lá. Portanto, tentamos sempre que essas temáticas estejam em cima da mesa. Ultimamente também temos trabalhado muito, por exemplo, a questão das pessoas com deficiência, porque vai entrar para o ano a lei das cotas nas empresas e já começa a haver uma preocupação por parte das organizações nesse sentido, de perceber o que é que podem fazer, como é que podem fazer, e muitas vezes portanto, as organizações querem perceber até onde é que vai a lei e até onde é que têm que cumprir. Portanto, nós tentamos também ajudar nesse sentido de perceberem, porque não existe uma política nem existem políticas de diversidade e inclusão em Portugal. O que existem políticas orientadas para determinados grupos que são considerados vulneráveis. E isso também tem sido um ponto fraco apontado, por exemplo, da parte das entidades da economia social com quem nós trabalhamos, dizem que isso é um dos principais pontos fracos a nível legislativo em Portugal, é trabalhar as coisas em separado e não tendo por base a interseccionalidade, porque a questão é que as questões, portanto, étnico-raciais estão sempre ligadas a outra questão, por exemplo, às questões de igualdade de género, se quisermos segmentar isto para mulheres negras, por exemplo. Portanto, teríamos muito mais benefícios, por exemplo, em trabalhar todas estas temáticas de forma interseccional, não é? Do que a nível separado. E enquanto isso não vier para cima da mesa, nós não vamos conseguir, se calhar, ter uma maior cooperação, por exemplo, entre sociedades, entre a sociedade civil, portanto, as organizações da sociedade civil. Portanto, eu diria mesmo que, para além de deixar aqui o disclaimer, se alguém conseguir chegar a quem manda dizer que precisamos de políticas de diversidade e inclusão concretas e que unam todas estas dimensões que é a diversidade. Portanto, a diversidade é algo que nós não controlamos e, felizmente, isso é ótimo, não é? Portanto, ela existe por si só, e eu dou sempre o exemplo das árvores. Existem milhões de espécies de árvores e nós nunca vamos conseguir controlá-las, e as pessoas são exatamente a mesma coisa. Portanto, nós existimos por si só, e a diversidade é a única coisa, dentro da diversidade, inclusão, pertença e equidade, que são os principais pilares de quem trabalha a diversidade e inclusão. A diversidade é a única que nós não controlamos. Tudo o resto nós podemos fazer melhor ou pior. Portanto, nós temos que escolher para que lado é que queremos trabalhar. E eu acho que ao nível, usando a formação nesse sentido e depois fazendo lobbying também dentro das organizações certas, no sentido de promover políticas, neste sentido, eu diria que só assim é que vamos conseguir, porque por muito que a sociedade civil trabalhe em prol de determinadas
aspectos, se não for levado à discussão, se não se desmistificar determinados conceitos, seja através da comunicação social, seja através de fóruns de debate, de webinars, de encontros, tertúlias, o que seja. Então, não chega o que nós fazemos no dia a dia, não chega, não é suficiente. Muito obrigada, Mónica. A última questão que tenho para todos é quais os tópicos a não esquecer no contexto do novo contrato social, ou seja, o que é que lhes parece mais importante no contexto deste novo contrato social. Comecei, Bendita. Sim, força. Ok. Pronto, antes de mais, só quero dizer que não estou a comentar nada do que o Vasco e a Mónica estão a dizer, porque que subscrevo inteiramente. Portanto, quando estamos de facto muito alinhados, e concordo em absoluto com o que o Vasco e com o que a Mónica disseram há pouco, em absoluto e em geral. E isto agora para falar sobre o novo contrato social. De facto, já dei toque há pouco sobre o que eu acredito ser uma maior exigência do contrato social depois da pandemia. E como se não nos tivesse bastado uma pandemia, temos agora uma guerra, que é outra externalidade, digamos assim, que está a pôr na ordem do dia a ação do Estado. Portanto, e muito o direito humanitário do direito da guerra, não é? Por isso, de facto, temos uma espécie de conjuntura perfeita, infelizmente, para repensar o papel do Estado nas nossas vidas e perceber que, de facto, me parece que este contrato tenha sido reforçado. Isto para dizer, tópicos principais, eu acho que falámos aqui muito hoje de interseccionalidade, portanto a Mónica acabou de falar sobre isso, o Vasco também o referiu, por isso eu acho que a interseccionalidade é uma forma, é uma moldura analítica que está completamente na ordem do dia e que é ultrapassável para ter esta discussão. Portanto, se calhar eu aproveitava e, com a grande possibilidade de dizer algo menos perfeito, fazia uma explicação muito breve do que é a interseccionalidade, também para estarmos todos na mesma página e para quem nos está a ouvir lá em casa também participar se quiser. Portanto, a interseccionalidade foi desenvolvida por uma professora de Direito chamada Kimberlé Crenshaw, precisamente nos Estados Unidos da América, precisamente a estudar leis antidiscriminação. Portanto, a professora Kimberlé Crenshaw apercebeu-se que havia leis antidiscriminação de pessoas negras nos Estados Unidos que refletiam maioritariamente a experiência masculina. Portanto, as leis estavam pensadas para o homem negro e deixavam como uma lacuna as especificidades das vulnerabilidades da mulher negra. Portanto, em suma, as leis contra a discriminação nos Estados Unidos da América, que viu atrocidades sociais de segregação racial, estavam pensadas para a experiência masculina. As leis antidiscriminação de género estavam pensadas para as mulheres brancas. Portanto, a postura legislativa que foi posta em vigor para batalhar a discriminação de género não estava pensada, nem construída, nem foi ela escrita por mulheres negras, nem para mulheres negras. Baseava-se muito numa postura cosmopolita da vivência da mulher na altura. E o que esta professora veio arguir é que, de facto, a discriminação funciona de forma interseccional. Quer dizer, uma mulher negra sofre de mais violência, está mais vulnerável à violência do que uma mulher branca. Os grupos, as vulnerabilidades interceptam-se, tal como explicou a Mónica há pouco. E esta ideia, pronto, isto é só um contexto histórico, uma nota histórica de como é que isto começou a ser estudado, foi nesta legislação contra racismo que pensava só nos homens negros e a discriminação contra a discriminação no género pensava só nas mulheres brancas, deixando um gap que era a chamada pessoa mais vulnerável do mundo, a mulher negra na América. Porque é só um mero contexto histórico. Mero que não é assim tão mero em termos de valorização para o que estamos a falar. E, portanto, isto parece-me um dos tópicos inultrapassáveis do novo contrato social. A discriminação funciona de forma interseccional. O outro é, de facto, o papel das empresas. Portanto, este novo contrato social
pede muito mais atividade, muito mais ação das empresas do que pedia ao restante. Aquela ideia que a ordem pública, o desenvolvimento sustentável, que o respeito pelos direitos humanos é uma responsabilidade só do Estado, é uma ideia completamente ultrapassada. Já falámos aqui dos princípios orientadores das Nações Unidas para as empresas em matéria de direitos humanos, que de facto estabeleceram que as empresas têm uma responsabilidade de proteger os direitos humanos. Portanto, se as empresas têm uma responsabilidade de proteger os direitos humanos, e se os direitos humanos são as garantias jurídicas e universais de proteção da dignidade, então a empresa faz parte do contrato social. E faz principalmente mais parte deste novo contrato social que está assente nas profundas desigualdades, desde logo, de distribuição da riqueza que se viram nos últimos anos, que a riqueza continua a concentrar-se em 1% da população. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que um dos outros tópicos a não esquecer, na minha perspectiva, é o papel das empresas. As empresas devem comportar-se como cidadãs responsáveis na sua ação comunitária. E devem fazer isto de 3 formas. Devem evitar causar danos, portanto, o princípio do no harm, muito relacionado com o processo de diligência de vida que falámos há pouco. Diligência de vida para juristas é muito fácil, para não juristas pode ser um bocadinho mais complicado. Está sediado num conceito que o nome não me agrada particularmente, que é o bonus pater familia, desde logo, porque não é inclusivo, também pode ser o bonus mater familia, não é? Que é a ideia de que as empresas devem agir com o máximo de diligência possível num determinado local e num determinado tempo. Portanto, devem fazer tudo o que tiverem ao seu alcance para não causar danos. Do outro lado está aumentar o valor na comunidade e no ambiente. Portanto, não só eu não quero causar danos, eu, a empresa, eu quero contribuir positivamente para a comunidade e para o planeta e para a economia. Portanto, quando falamos desta contribuição, estamos muito a falar na responsabilidade social cooperativa. Portanto, é importante não confundir processo de due diligence com responsabilidade social cooperativa. A responsabilidade social cooperativa está pensada, a externa, para aumentar o valor social na comunidade. A minha empresa vai plantar árvores, a minha empresa vai fazer uma campanha de cavados para entregar a uma ONG. Isto é responsabilidade social cooperativa, que não tem nada a ver com implementar políticas de direitos humanos para garantir que as minhas operações não estão a violar os direitos das comunidades mais vulneráveis. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é mitigar riscos. Outra coisa é aumentar impacto. E era assim, nesta dupla postura, que eu diria que, de facto, se devem encarar as verdadeiras cidadãs responsáveis, que devem ser as empresas, neste novo contrato social. Portanto, estes seriam os 2 tópicos. Muito obrigada. Passo a palavra ao Vasco. Bem, é muito difícil falar depois do Francisco, porque ele de alguma forma já cobriu todas as áreas possíveis e imaginárias e muito bem e brilhantemente. Eu só ressalvava para 2 ou 3 questões, diria eu, muito sucintas, que têm a ver com a necessidade de incluir no contrato social sempre pessoas migrantes e refugiadas. Reparem o seguinte, em Portugal, concretamente, nós temos a 3ª taxa de envelhecimento da população mais alta do mundo. Mais alta do mundo. E temos uma das taxas de natalidade comparadas a países que tecnicamente estão em guerra. Portanto, eu costumo dizer por brincadeira, nós sabemos fazer filhos, mas não os fazemos. A verdade, de facto, esta conjugação entre população cada vez mais envelhecida e taxas de natalidade muito, muito baixas, são aquilo que eu tecnicamente chamo, muito simbolicamente, um suicídio demográfico. Isto é, simplesmente estamos a matar-nos a nós próprios porque não temos população e implica necessariamente uma sobrecarga muito elevada para as gerações mais novas, que são substancialmente inferior número relativamente às gerações que são cada vez mais velhas. E, portanto, esta disrupção da realidade da sociedade pode levar a problemas. E quando discutimos este novo contrato social, é importante, de facto, contextualizar esta realidade em Portugal. E, portanto,
Só se combate estas medidas através de duas formas. E não sou nenhum mágico, nem mais ou menos inteligente do que todos nós aqui nesta sala para falarmos sobre isto. Primeiro, uma clara política de natalidade, que não existe em Portugal, sejamos francos e honestos. Não há uma política de natalidade em Portugal, ou de incentivo, claro, à natalidade, o que para mim, eu vou-vos garantir que todas as vezes que eu falo publicamente, e mesmo com ministros à minha frente, como já aconteceu, com deputados da nação, eu sempre salto para toda a gente esta realidade. Não há uma verdadeira política de natalidade em Portugal, o que é, para mim, algo que é surpreendente. Isto é, fala-se em milhares de milhões de euros para o PPR para vir, mas para implementar esses milhões precisamos de pessoas, a ponto. Quer dizer, muito desse dinheiro do PPR devia também ser utilizado, enfim, é a minha opinião, humilde, para fomentar um verdadeiro plano de natalidade do nosso país. Há estudos claros e objetivos científicos feitos por pessoas com muito mais experiência do que eu nestas áreas das migrações, que eu sou uma pessoa muito jovem, como vocês podem ver, portanto comecei nisto há algum tempo, mas enfim, ainda sou jovem, que provam claramente que se nada for feito, a população portuguesa, até 2050, pode descer até aos 6,5 milhões ou 7 milhões. E, portanto, existe uma real preocupação, ou deve existir uma real realidade que poderá pôr em causa qualquer tipo de discussão de contrato social, porque a partir do momento em que a população cresce desta forma, é uma realidade, de facto, incomportável por qualquer contrato social que nós queiramos estabelecer. Pronto. Agora, como é que se resolve isto? Primeiro, uma política de natalidade e, por outro, através de uma política de atração de migrantes. E aquilo que eu digo frequentemente é que muitas pessoas esquecem-se que até este mundo de atração de migrantes é um mundo absolutamente competitivo e muito competitivo. E, portanto, é preciso trabalhar nesta atração de pessoas migrantes aos mais registros, ou mais qualificados, ou menos qualificados, consoante também for a realidade portuguesa. Mas a verdade pura e dura é que o contrato social, mesmo que não queiramos, vai precisar sempre de pessoas migrantes, vai precisar sempre de pessoas refugiadas, porque simplesmente são eles que executam essa realidade do novo contrato social. São eles que fazem parte das empresas que o Francisco ainda agora falou, são eles que fazem parte das comunidades onde nós estamos inseridos. E, portanto, é inevitável falar deles. E, portanto, agora há duas formas a pensar. Ou se contamos com ele à partida no desenho de qualquer tipo de contrato social, ou não. E é muito simples. Agora já posso falar à vontade. Todos os anos saem num relatório RIFA os números das populações, da população migrante a residir no nosso país, e estou em condições de dizer, pedindo, espero eu, que não me citem em qualquer tipo de órgão de comunicação social, mas, enfim, por ter tido acesso a esse relatório, que Portugal, pela primeira vez na história, vai ter um recorde de número de pessoas migrantes a residir no nosso país, no ano 2021, que rondará as 800 mil pessoas. Portanto, vai ser a primeira vez na história de Portugal, enquanto país, que tivemos tantos migrantes a viver no nosso país. E, portanto, repito, é inevitável pensar um contrato social, é inevitável contar com as pessoas migrantes e com as pessoas refugiadas e ter em conta aquilo que são as suas realidades, as suas necessidades para a elaboração de qualquer contrato social. Muito obrigado. Muito obrigada, Vasco. Passo então a palavra à Mónica. Eu acho que fica sem internet. Não, estamos a ouvir-te bem, Mónica. Ok, pronto. Então foi alguma coisa que falhou. Pronto. Quando o Vasco disse que precisamos de uma política de atração de migrantes, não se estava a referir aos migrantes que conseguem pagar para vir para Portugal, porque aí nesse aspecto eu acho que nós estamos ok. Eu acho claro que não, Mónica, claro que não. Esses não precisam de ser, não precisamos de atraí-los, esses já cá estão por natureza. Falo, pois, obviamente, de migrantes não qualificados ou mediamente qualificados, falo de estudantes, falo desse painel de pessoas. Quanto aos outros, enfim, as medidas de atração que são discutíveis e, na minha opinião, enfim, não quero entrar por aí, mas não falo nesse, obviamente, e com razão. Okay. Era outro webinar. É que essa parte eu acho que Portugal, só pelo sol, boa comida, boas praias, já se vende por si só, mas pronto.
Eu concordo com tudo aquilo que foi dito. Acho que vou sair daqui, se calhar vou levar o Francisco comigo para ir dar aqui uma palestra às empresas para perceber, ao nível da responsabilidade social, o que é que elas precisam mesmo fazer. Porque muitas das vezes o argumento que eu uso com empresas para que tentem trabalhar coisas muito pequeninas mesmo, portanto, primeiro vou perceber o negócio deles, onde é que eles estão inseridos e quem são os fornecedores ou clientes deles que nós também temos, porque a questão é mesmo dizer-lhes, ou vocês entram no barco e vêm connosco, ou ficam em terra e pronto, e apanham o próximo barco e já vêm tarde. Portanto, muitas das vezes é isso que nós temos que fazer, porque é muito difícil. É muito difícil trabalhar com empresas e eu trabalho com elas todos os dias e se tiver aqui alguém não há problema porque de certeza que sabem que é verdade o que eu vou dizer. As empresas estão orientadas para o lucro, ponto final. Portanto, não estão preparadas, cá em Portugal eu sinto que não estão mesmo preparadas para trabalhar em algo que não lhes vai dar lucro a curto prazo, às vezes nem a médio. Só ao longo. Portanto, quando eu digo que eles têm que trabalhar em diversidade e inclusão, perguntam-me sempre, então o que é que eu vou ganhar? Eu peço imensa desculpa, vamos ter aqui uma participante só um bocadinho. É porque concorda, Mónica. É o entusiasmo. Como é que ela se chama, ou ele? É uma cadela, chama-se Ária. Área. Alguma coisa relacionada com o Game of Thrones ou não? 100% relacionado. 100% relacionada. Muito bem, uma das minhas personagens favoritas. Mas desculpa, Mónica, por favor, continua. Aquilo que basicamente eu estava a dizer é que estando elas orientadas para o lucro e não tendo lucro imediatamente ao trabalhar em diversidade e inclusão, o que nós estamos tentando explicar é que isto é uma questão ética, moral e que a longo prazo será, portanto, uma questão também de representação, não é? De reputação. Portanto, querem liderar pelo exemplo ou querem vir atrás do prejuízo passado algum tempo. Portanto, isto é muito difícil de convencer CEOs e por aí fora, CFOs e todos os C-levels que por aí venham, porque realmente não há sensibilização nesse sentido. Portanto, quando se deparam, normalmente o que nós percebemos é ou passaram por alguma coisa e viram alguém uma outra empresa que até é concorrente, por exemplo, que já está, por exemplo, a trabalhar connosco diretamente e querem também fazer igual, ou então é quase por obra-graça de alguma entidade superior que realmente vem trabalhar a diversidade e inclusão. São muito poucas aquelas que estão 100% comprometidas, 100% preocupadas realmente em fazer aquilo que o Francisco dizia, que é deixar o mundo um bocadinho melhor do que quando começaram. E isso faz todo o sentido, não é? Porque imaginemos, por exemplo, uma empresa com 12 mil trabalhadores. Essa empresa tem uma responsabilidade, não só uma responsabilidade social, não é? Tem uma responsabilidade de ser exemplo para pelo menos 12 mil pessoas trabalhadoras. E isso tem impacto. Se essa empresa trabalhar com esses estas 12 mil pessoas, isto depois é um efeito bola de neve, não é? Essas 12 mil pessoas também vão estar sensibilizadas, bem formadas, preparadas para todos estes temas ligados à discriminação, ou à não discriminação neste caso, e vão perpetuar aquilo que aprendem, não é? Seja de bom, seja de mau, portanto queremos que seja de bom. E isso é um dos principais focos que nós temos tido ultimamente e que queremos manter realmente. Em relação a esses números que o Vasco disse, é assim, para mim 800 mil eu já vou extrapolar logo para 1 milhão. Portanto, é quase como se 10% da população portuguesa não fosse, portanto, nacionalidade portuguesa, e eu acho que aí realmente é preciso começar mesmo a ter políticas orientadas para uma boa integração, porque lá está, depois ainda há muito aquela questão da integração de pessoas migrantes, não é? A importância que isso tem, porque depois há os migrantes de primeira, vamos ter que falar sobre as coisas como elas são. Há os migrantes de primeira e os migrantes de segunda, não é? Aqueles que têm, que normalmente até vêm de países, por exemplo, os primeiros são aqueles que são considerados da União Europeia, portanto, que vêm até bem formados, já vêm, muitas vezes quando vêm para Portugal, já vêm com um contrato de trabalho, com casa, com tudo e mais alguma coisa, e depois aqueles migrantes económicos que realmente vêm muito atrás da linha de partida, não é? Que vêm
vêm à procura de um sonho, e o sonho às vezes não é ter um Mercedes, não é ter uma casa com piscina, não é ter nada assim, de bens materiais, tratam-se mesmo de dar condições às famílias, à família que deixaram no país de origem. E isso, eu acho que ainda há aí uma discrepância muito grande entre estes tipos de migrantes, em vez de trabalharmos todos como um bolo só, não é? E tentar integrar todas as pessoas da melhor forma, não, claro, nunca anulando as suas origens, a sua cultura, a sua língua, nem nada disso, porque tudo isso faz parte da diversidade e tudo isso é importante, mas há aqui algumas lacunas no que diz respeito à integração, e não pode haver inclusão sem integração, nem integração sem inclusão, e depois este pequeno quadrado que é a diversidade, inclusão, pertença e equidade não funciona, e não é um quadrado se isto não tiver tudo em uníssono. Muito obrigada, Mónica. Abre agora lugar então para perguntas do público, ou de quem está aqui connosco hoje. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar. Eu não estava a conseguir levantar, eu sei que isto parece um bocadinho mal, mas eu não estou a conseguir levantar a mão ao fim de tanto tempo no Zoom, e mesmo assim ter problemas destes é um bocadinho trágico. Não há problema. Ok. Então, a propósito da questão do papel muito relevante que as empresas podem ter e devem ter, lá está, tal como o Dr. Francisco mencionou, que as empresas não devem ter um papel passivo de a questão não é só não prejudicar as pessoas e o ambiente e não só, mas também devem ter um papel ativo e tentar um bocadinho melhorar o mundo em que estamos. Na questão, e que tipo a pergunta que eu tenho para fazer, e é mais se calhar relacionada com o Dr. Vasco, mas acho que todos conseguem contribuir, é que tipo de responsabilidade é que as empresas podem ter no caso de uma nova vaga de refugiados climáticos, no caso de existir uma nova vaga de refugiados climáticos nas próximas décadas, e mesmo havendo essa vaga, como é que poderemos proceder à integração desses refugiados na nossa comunidade? Obrigada. Vasco. Querem recolher mais perguntas ou posso responder já a esta? Pode responder já a esta, assim se calhar é mais fácil. Então, muito obrigado pela pergunta. Te esqueci-me do seu nome, Isabel, não é? Isabel, muito obrigado. Bem, primeiro aqui um esclarecimento. É assim, esperando que podemos manter isto entre nós, apesar de estarmos na presença de um ilustre e distinto advogado, eu padeço do mesmo problema, mas mantemos aqui... O Francisco, se houver algum problema, o Francisco vai ter que exercer. Não, estou a par. Mas isto para explicar o quê? Juridicamente falando, não existe o termo de refugiado climático, mas antes migrante climático. Assim, de um ponto de vista muito rápido, a Convenção de Genebra, que estipula que é o quadro internacional que estipula, no fundo, os direitos universais das pessoas refugiadas, não inclui as alterações climatéricas na sua justificação legal. E, portanto, juridicamente falando, não existe refugiado climático, porque a Convenção de Genebra não assim o comporta, mas sim, de facto, migrante climático. E, portanto, é assim, as mudanças ambientais e os desastres naturais sempre foram causas impulsionadoras das migrações. A verdade é que as previsões das alterações climatéricas para o século XXI são bastante objetivas e indicam que ainda mais pessoas vão estar em movimento, pois os diversos desastres relacionados com o clima, sejam as precipitações, sejam as temperaturas extremas, vão e já são mais frequentes e intensos e, obviamente, as mudanças destas condições climatéricas já afetam claramente meios de subsistência. E, portanto, embora ainda não exista esta definição internacionalmente aceita para pessoas que estão em movimento devido a razões ambientais, a verdade é que a OIM já apresentou uma definição junto do sistema das Nações Unidas que procura, de alguma forma, capturar
a complexidade das questões que envolvem as migrações e as alterações académicas, perdão, as alterações climáticas. Aliás, para muitos académicos, isto sim, não existe a necessidade de criar uma nova categoria, porque as migrações sempre foram multicasuais, mas isto, enfim, é um debate que eu não vos quero estar aqui a aborrecer. Ainda assim, de acordo com a definição da OIM de migrante climático, estamos a falar de pessoas ou grupos de pessoas que, devido às alterações ambientais repentinas ou progressivas, que afetam negativamente as suas vidas ou as suas condições de vida e que, por causa disso, vêm-se obrigadas a deixar as suas residências habituais ou escolhem fazê-lo temporariamente ou permanentemente e que se deslocam dentro do país ou para o estrangeiro. E, portanto, esta, no fundo, espero não estar a esquecer de nada, esta é a definição que a OIM apresentou já de migrante climático. E, portanto, pode, de alguma forma, parecer paradoxal, não incentivar o estabelecimento de um novo estatuto legal para as questões ligadas ao clima, paralelo ao estatuto dos refugiados que já existe, como eu já disse. No entanto, as evidências disponíveis sobre as mudanças climáticas e a degradação ambiental afetam de tal forma a mobilidade humana que eu acho que são incontestáveis. E, portanto, o atual foco do debate sobre o estabelecimento de um estatuto de um refugiado climático pode levar a um debate de alguma forma limitado